Olá, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Daniele Ramos e sou coordenadora geral do Centro de Estudos Globais do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Eu farei a moderação da palestra de hoje, que integra o curso de extensão Brasil no Mundo, Desafios e Oportunidades na Política Internacional Contemporânea, assim como a disciplina de graduação Temas de Relações Internacionais do Brasil Contemporâneo, do qual sou professora, juntamente com o professor Antônio Carlos Lessa. O Centro de Estudos Globais é um laboratório da Universidade de Brasília que reúne grupos de pesquisa avançada dedicados ao estudo, debate e investigação de excelência sobre os temas e questões das relações internacionais contemporâneas. O Centro empreende ações de pesquisa, extensão, formação, publicação e divulgação científica sobre governança e antropoceno, poderes globais e desenvolvimento global, em parceria com centros especializados em relações internacionais no Brasil e no exterior, e envolve estudantes de graduação e de pós-graduação. O curso de extensão no qual o presente evento se insere é uma oportunidade para refletir sobre o papel do Brasil no cenário ambiental, no cenário internacional e os caminhos para consolidar sua posição como ator relevante no multilateralismo. Isso é feito a partir de artigos recentes da Revista Brasileira de Política Internacional, que servem de base para as palestras com especialistas convidados. Hoje farei a mediação da palestra intitulada A Guerra na Ucrânia e o Debate Realista, Equilíbrio de Poder, Transformações Internacionais e Cálculo Estratégico, baseada no artigo publicado pela RBPI por Eugênio Diniz, em coautoria com Laila Dawood. Nesta palestra, o professor Eugênio Diniz aborda o debate realista sobre a guerra na Ucrânia a partir da leitura de John Mearsheimer e dos fundamentos do realismo ofensivo. O estudo contribui para a compreensão das transformações no equilíbrio de poder internacional e dos desdobramentos estratégicos da guerra. O professor Eugênio Diniz atua na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC-MG, e é diretor executivo da Sinopsis Inteligência, Estratégia e Diplomacia, é coordenador do INCT Observatório de Capacidades Militares e Políticas de Defesa, foi presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais no biênio 2017-2019 e 2015-2017. Possui doutorado em Engenharia de Produção e Estudos Estratégicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é membro do International Institute for Strategic Studies de Londres e do Grupo de Estudos Estratégicos GEE do Rio de Janeiro. Seu foco principal é em estudos estratégicos com ênfase em teoria da guerra e política de defesa. Eu vou passar a palavra para o professor Eugênio Diniz, que terá aproximadamente 40 minutos para fazer a sua apresentação. Professor Eugênio, muito obrigada por sua presença aqui conosco, seja muito bem-vindo, e o espaço agora é todo seu. Muito obrigado, não há o que agradecer, professora Daniele, eu que agradeço, na sua pessoa, ao Centro de Estudos Globais, o convite para participar aqui da discussão e das atividades, né, do programa aí do Centro. É um prazer estar aqui, é um prazer conversar com todo mundo, conversar com os participantes do Centro, os participantes do programa. E eu queria começar a apresentação salientando o seguinte: em primeiro lugar, esse texto, na verdade, eu sou, na verdade, o coautor. A iniciativa foi da professora Laila Dawood, professora Laila Dawood da UERJ, e também faz parte também do nosso INCT, do Observatório de Capacidades Militares e Políticas de Defesa. Esse texto resulta de uma longa conversa que temos há muito tempo, que decorre de poderíamos dizer até várias, mas coloquemos em termos mais gerais, não? De mais satisfação com os rumos das discussões entre realistas, entre vários autores realistas, de maior presença, né? Mais conhecidos, alguns menos conhecidos, mas principalmente por conta de algumas coisas que nos incomodavam muito dentro da discussão. Por exemplo, enormes e estranhíssimas
inconsistências entre teoria e análise por parte dentre eles, dos mais proeminentes autores. Estamos falando aqui de Waltz e Mearsheimer, por exemplo, tá? E muitas vezes inconsistências internas às próprias teorias, né? Então, por exemplo, a busca, isso é muito característico de Mearsheimer em particular, a busca por explicações reducionistas ou de segunda imagem, pelo simples fato de que determinadas políticas não lhe agradam e, não obstante, ele parece não gostar de que sejam consistentes com a abordagem, com a proposição teórica dele. Então, ele vai buscar explicações típicas de segunda imagem, por exemplo, né? Ou o que, nos termos de Waltz, 1979, poderiam ser chamados de reducionistas. O caso da Ucrânia, em particular, é o mais recente, talvez, é o mais... o que mais tenha salientado, mas há também outras discussões anteriores dele, sempre nessa direção, não? Em outros casos também, isso vale tanto para Mearsheimer quanto para Waltz, o absurdo entendimento do papel da premissa de racionalidade na discussão, não é? A gente volta a isso durante na apresentação, a dificuldade que ambos têm aqui, continuando a falar dos principais autores, de lidar com outras configurações do equilíbrio de poder, que não bipolaridade e multipolaridade, e uma confusão, uma dificuldade de distinguir claramente entre balance como equilíbrio e balancing como comportamento, né? Mas havia outras insatisfações também que apareciam. A ideia de soft balancing, por exemplo, que apareceu aí no começo do século XXI, na primeira década do século XXI, que traz, digamos assim, dá a impressão, e eu diria até mais do que a impressão, de que é simplesmente a necessidade de continuar empregando uma sequência de fonemas específica, a, ans, né? Porque não faz sentido nenhum chamar aquilo de balancing. A desconexão com questões estratégicas, a dificuldade de relacionar objetivos, pautas, agendas políticas com questões estratégicas, apesar da importância que ambos dão, que no geral os autores realistas dão à força física. A ideia de que balanceamento produz necessariamente estabilidade, lembrando, estabilidade no sentido que o Waltz dá ao termo, mas também estabilidade, muitas vezes, por decorrência e por confusão, como ausência de guerras, o que absolutamente não é o caso. E a desatenção, também a desatenção ao fato de que há outras formas de convergência de interesses que não são voltadas para o enfrentamento comum de uma ameaça, pelo menos não do mesmo modo, mas que facilita que os participantes possam perseguir seus próprios interesses em termos de busca de poder. E, particularmente, um tema que é muito caro à professora Leila Dawood, que é a subexploração teórica do problema do balanceamento interno. Vários trabalhos da professora Leila Dawood são voltados para esse fenômeno, e eu diria com absoluta tranquilidade que é uma contribuição muito importante da professora Leila Dawood para o debate internacional. Merece mais atenção esse trabalho, essa linha de trabalho, né? Esse tema que é explorado por ela. Mas, então, quando houve, logo após a ação, o início eu prefiro chamar da campanha de 2022, na campanha Rússia na Ucrânia, porque, na verdade, é um outro momento de uma guerra que se inicia em 2014. A meu ver, é errôneo, é inapropriado
referir-se à guerra que começou em 2022, porque ela começa em 2014, ela é unificada pelo mesmo tema, pelo menos tal como eu entendo o problema e a questão. Mas, digamos assim, quando tem, então, por fim, a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a posição do professor Mearsheimer, que fora expressa, mas fora manifestada originalmente em 2014, foi reiterada em 2022, de que, no final das contas, o que nós teríamos seria uma reação da Rússia a uma expansão da OTAN, expansão essa que seria causada por uma perspectiva política que ele chama de liberalismo político, não é? Mas, enfim, digamos, uma vontade, uma necessidade política de expansão da OTAN, motivada, digamos, por ideias institucionalistas. Seria, digamos, um resumo muito sucinto, embora um pouco grosseiro, mas só um pouco, da posição do professor Mearsheimer, e que ele criticaria, então, com base nessa visão. Essa posição do professor Mearsheimer, ela gerou diversas reações inclusive muito esquisitas. Pessoas acusando-o de ser, digamos assim, um defensor da Rússia, alguém que estaria justificando a ação russa na Ucrânia, a partir dessa sua análise, e, em outros casos, sendo também utilizado como maneira de criticar determinadas posições políticas no Ocidente, determinadas posições teóricas nessa área, digamos assim, grossamente chamada ou definida como Ocidente. Essa, então, nos pareceu uma boa oportunidade para enfrentar diversos desses temas, diversas dessas questões. A professora Leila Daoud muito corretamente identificou, então, essa oportunidade para que pudesse ser... Por que era uma oportunidade interessante mais do que em outros momentos? Pelo simples fato de que havia, aí no caso, claramente uma realidade empírica, chamemos assim, que estava sendo discutida, que estava sendo analisada, tratada, e que permitiria, então, confrontar, digamos, diversos desses temas. Então, a iniciativa, a motivação para esse texto surge desse longo histórico de conversas entre mim e a professora Leila. Na verdade, a professora Leila e mim sempre foi muito mais uma iniciativa dela. Ela estava com muito mais atenção, não, para esses problemas teóricos. Eu, de um bom tempo para cá, tenho me dedicado muito menos a questões teóricas per se, exceto na discussão estritamente de teoria da guerra, Clausewitz, etc., nós temos mais focado principalmente em políticas de defesa, em questões estratégicas, incluindo no mundo, digamos, no conjunto de questões associadas a armamentos nucleares, mas principalmente em questões relacionadas a projeto de força e coisas do gênero. Então, eu vinha me dedicando menos a questões teóricas, e esse foco sempre foi muito mais da professora Leila, mas sempre me interessei pelo assunto. Então, nós tivemos boas conversas. Claro, outras pessoas também participaram dessa discussão, mas, assim, é muito importante deixar claro que a iniciativa mesmo foi da professora Leila, de enfrentar, digamos, de pegar pelo chifre esse conjunto de touros teóricos, né, digamos assim, em desabalada carreira. Então, essa oportunidade se apresentou, e então resolvemos fazê-lo, claro, a partir
também da discussão tal como se tratava. Né? Então, o ponto de partida inicial, digamos, né, o apanhado inicial começou a partir de um comentário feito ainda antes de 2022, por Sushensov e Wolfert, no caso, William Wolfert, né? Imagino que todos conheçam, sabem de quem se trata, né? O autor de Stability of a Unipolar World, um dos grandes, ou grande, talvez, formulador, né, dos elementos estruturais da discussão da unipolaridade, mas nesse texto de 2020, o professor Sushensov e Wolfert enumeram, digamos, os seguintes tipos de explicação, evidentemente, recortando-as dentre outras menos, digamos assim, sólidas, não é? Eles identificam 4 grandes linhas de explicação para a crise da Ucrânia. Naturalmente, ainda não houvera a invasão de 2022, estamos em 2020, mas o conjunto de explicações não se altera substancialmente de um caso para outro. Eles identificam as seguintes grandes linhas de interpretação. A primeira, de que a Rússia seria necessariamente um país imperialista, portanto, ofensivo, agressivo, enquanto o Ocidente em geral e a Ucrânia, nas suas relações com os Estados Unidos e a OTAN, apenas quereriam garantir sua segurança e estariam, portanto, na defensiva, mas motivados ou impelidos a agir em função do imperialismo russo, o que seria claramente uma explicação que o Waltz, em 1959, trataria como explicação de segunda imagem, e o Waltz, em 1979, chamaria de reducionista, tá? Colocando a explicação para a ação, ou, digamos, o entendimento do principal fator de ação e de mudança nas características deste ou daquele Estado em particular. Né? Uma outra grande linha seria a de que os Estados Unidos e a OTAN teriam perseguido uma política muito agressiva de expansão da OTAN, portanto, esses e não a Rússia estaria numa posição politicamente ofensiva, numa posição de avanço político, e a Rússia teria simplesmente reagido defendendo-se da entrada da OTAN na sua esfera de influência. Uma outra seria, mas essa também, de certa forma, não deixa de ser uma explicação de segunda imagem, só que com sentido contrário. A terceira seria uma explicação baseada, ou, digamos assim, a expressão do dilema da segurança proposto na formulação original do Hertz, digamos, aplicado, né, à situação da Ucrânia, de que ambos, no caso, os dois lados estariam apenas tentando defender-se, preservar-se politicamente, mas, a partir daí, gerando percepções equivocadas nos seus oponentes de que teriam intenções ofensivas, gerando, então, uma reação que reforça a percepção de intenção ofensiva, reação que, por sua vez, também reforça a percepção de intenção ofensiva do outro lado, levando, então, a essa competição cujo efeito é inócuo em termos de segurança, mas é relevante em termos de aumento de gastos e de aumento das tensões. E a quarta seria de que os dois lados teriam necessariamente intenções agressivas e agiriam agressivamente, gerando uma espiral de segurança e disparando, né, deflagrando, então, o conflito atual, no caso, tal como formulado em 2020, mas a mesma linha explicativa existia a partir de 2002 também. Né? As três primeiras, muito corretamente, as duas primeiras, né?
Sushetsov e Wolfort chamam a atenção para o fato de que seriam explicações de segunda imagem, o que por si só já traria um problema para a posição de Mearsheimer, que muito mais claramente se alinharia a essa segunda linha de explicação, não é? Da postura agressiva da expansão da OTAN, no caso decorrente de uma visão institucionalista, na visão de Mearsheimer, mas, de qualquer modo, decorrente de características do Estado, uma explicação claramente de segunda imagem. Mas o ponto é que, o ponto de Sushetsov e Wolfort é que, na verdade, a quarta linha de explicação, de que os dois lados agiriam agressivamente, gerando essa espiral de segurança, ela é inteiramente consistente com a abordagem do realismo ofensivo de Mearsheimer, muito mais consistente do que a análise que o próprio Mearsheimer faz, e com um detalhe, né? Ela é claramente uma análise estrutural. Claro, aí tem um problema que inclusive é abordado também no texto, em um determinado momento, que é o seguinte: sim, análises estruturais, elas não permitem saber, identificar de antemão qual o movimento que cada Estado, cada ator vai fazer num determinado momento. Não é? Primeiro, porque pode haver vários tipos de ações consistentes com a busca do aumento de poder, que é o elemento estrutural próprio do realismo ofensivo. Não, isso não é por uma característica individual dos Estados, isso é o comportamento prescrito pela estrutura da situação no entendimento de qualquer... É o elemento central de qualquer abordagem estrutural, de qualquer teoria estrutural, como o realismo ofensivo ou como o realismo defensivo. Mas o que permite identificar os incentivos e constrangimentos estruturais para comportamentos e as consequências de comportamentos que não sejam consistentes, as consequências previstas para os comportamentos que não sejam consistentes com essa estrutura de incentivos e constrangimentos estruturais para a ação. Então, um ponto que é destacado por esses autores, por Sushetsov e Wolfort, é de que essa quarta linha de explicações, que é desconsiderada por Mearsheimer, ela é claramente inconsistente com a... Perdão, ela é claramente consistente com a abordagem estrutural, enquanto que a explicação de Mearsheimer não é consistente. E, pelo contrário, o próprio Mearsheimer tende a descartar a sua explicação estrutural, porque, enfim, a suspeita que aparece, claro, a gente não tem como corroborá-la, não temos telepatia, né? É uma tecnologia que ainda não foi desenvolvida, mas para saber se é por causa disso. Mas parece, a impressão que dá é pelo simples fato de que ele não gosta da consequência, ele não gosta da política, não gosta da consequência dessa implicação e, portanto, tenta, digamos, sob esse aspecto, busca uma explicação que enfraquece a força teórica da sua própria abordagem, ao tentar, digamos, ao tentar fazer residir o foco da explicação num tipo de comportamento que, no entender dele, seria, então, contrário a esse comportamento racional. Né? Bom, boa parte do texto, a partir daí, então, é voltado para discutir alguns desses aspectos. Né? O primeiro um primeiro elemento da discussão que é possível claramente mostrar como que, e é o que fazemos num primeiro momento no texto, mostrar como a expansão da OTAN
ela não depende, há incentivos estruturais, diríamos até óbvios, para a expansão da OTAN, que não dependem de nenhuma visão institucionalista. Partindo do princípio de que Mearsheimer em Tragedy of Great Power Politics está certo, nós estamos dizendo que está, apenas partindo do princípio de que esteja, de que aquilo faça sentido, os Estados, eu pessoalmente acho que faz, mas isso não é necessário para o argumento. O fato de que os Estados, então, maximizem sua própria preservação, sua própria sobrevivência como atores autônomos, com capacidade própria de agir, e, particularmente, maximizem sua proteção e sua capacidade de ação, buscando poder no sentido muito explícito de Tragedy of Great Power Politics, particularmente força terrestre, capacidade bélica nuclear e poder latente, que eles chamam, uma pujança econômica, vitalidade econômica, capacidade econômica, de produção de riqueza, inclusive riqueza que possa ser convertida de alguma maneira em força. Então, qualquer oportunidade que um lado tenha para, primeiro, expandir sua própria participação nesse bolo total de poder, mas, além de tudo, enfraquecer potenciais desafiantes atuais ou desafiantes potenciais, que essa oportunidade deveria ser explorada. Bom, nada mais óbvio em termos de vulnerabilidade de um desafiante potencial do que foi a Rússia logo após o fim da União Soviética. Uma situação muito significativa de dificuldade de ação, de enfraquecimento de ação, em função não só da perda súbita de uma boa parte de capacidades, inclusive geograficamente colocadas, quer dizer, vários quilômetros quadrados, para dizer o mínimo, que teriam que ser percorridos antes que forças vindas do Oeste chegassem à Rússia, mas também em termos de sua capacidade de ação, porque perde riqueza, perdeu vários elementos importantes da pujança econômica, com todas as dificuldades que a União Soviética tivera. Então, e com complexidades políticas relacionadas tanto ao ambiente doméstico da Rússia quanto às relações com o entorno da Rússia, que fizera parte da antiga União Soviética, tudo isso, evidentemente, dificultava muito a ação da Rússia, o que facilitava muito uma atuação para enfraquecimento da Rússia no futuro, não só uma oportunidade para um eventual aumento da capacidade imediatamente disponível para a OTAN como aliança, mas principalmente uma redução da capacidade futura da Rússia de acessar diretamente ou por algum tipo de acordo político esses recursos. Então, o incentivo para a expansão da OTAN existe claramente do ponto de vista do realismo ofensivo. Não há como, digamos, obscurecer o fato de que há elementos estruturais, por conta de que a estrutura da situação quase exigiria, nos termos de Mearsheimer, esse comportamento, dispensando, então, a explicação de que isso decorreria de uma adesão das lideranças políticas à perspectiva institucionalista ou liberal, como eles chamam. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, por outro lado, faz todo sentido para a Rússia, ou faria todo sentido para a Rússia, tão logo ela tivesse condições de fazê-lo, expandir-se, independentemente de haver ou não a expansão da OTAN.
a expansão do OTAN eventualmente dificultaria a Rússia de agir. Mas não haveria dúvida de que do ponto de vista do incentivo estrutural para se preservar como potência, pelo menos regional, mas eventualmente aumentar a sua capacidade de atuação na região e fora dela, de que vários desses um incentivo a uma assertividade maior estava presente estruturalmente. E aí aparece um problema que a gente retoma, digamos, no final do texto, mas eu vou preferir antecipar aqui para chamar a atenção para ele, que é o fato da importância da Crimeia para essa perspectiva russa de atuação, tanto no seu entorno regional, que não seja o entorno terrestre, mas, digamos, na esfera relacionada ao Mar Negro e ao entorno do Mediterrâneo, qualquer coisa para além do seu entorno imediato, mas, além de tudo, isso é algo até que, digamos, nós mesmos não exploramos tanto nesse texto, mas que qualquer olhada histórica à importância da Península da Crimeia para a Rússia mostra que é o seguinte: o quanto não controlar a Península da Crimeia foi terrível para a Rússia até o período de Catarina Grande. A região, né, a Península da Crimeia, onde hoje fica Sevastopol, que é a principal base russa, ela é muito próxima, a principal base na Crimeia, não é? Mas que é utilizada pela Rússia e atualmente anexada, não de direito, não é reconhecida como tal, mas anexada de fato pela Rússia, e principalmente utilizada por ela. Essa é uma base desde antes do Império Bizantino. Certo? E foi muito importante em diversas incursões. Exatamente por quê? Porque a península da Crimeia é uma excelente posição defensiva com extraordinária capacidade de ser uma base naval. Tem inúmeras locações, particularmente ali em Sevastopol, onde há águas profundas, onde são excelentes locais para o estacionamento, né, de navios para manutenção. Ao mesmo tempo, é uma área grande para acomodar outras instalações importantes, inclusive bases aéreas, mas outras instalações de importância logística. E uma posição defensiva formidável criada pelo Istmo de Perekop, né, que é, digamos, aquele pequeno pedaço de terra que conecta a Península da Crimeia com o restante do continente, que atualmente é parte da Ucrânia, embora em boa medida ali ocupada pela Rússia na Ucrânia. Essa desconsideração desse fenômeno estritamente estratégico aqui no sentido literal, original do termo, para mim é uma das coisas aí, para mim, Eugênio mesmo, uma das coisas mais surpreendentes nessas análises, inclusive por analistas que são familiares às questões estratégicas da Rússia, entre os Michael Kaufman e tudo mais. Mas por quê? Porque a conexão entre qualquer pretensão da Rússia de ser potência de algum modo que para além do seu entorno terrestre imediato, ela depende do... tem outra base, Novorossiysk. Sim, mas ela não tem nem de longe nem de longe a mesma capacidade, e, além de tudo, o que escapa em boa parte dos casos das análises é o fato de que, se for controlada por outrem, é um problema enorme para a Rússia, por outra potência. Claro, se fosse só pela Ucrânia, a Ucrânia não teria em si mesma a capacidade de desafiar sozinha a Rússia. Mas, na medida em que há uma aproximação maior,
isso fica muito claro. Existem outros problemas relacionados ao mar de Azov e tudo, mas, no momento, isso, para a discussão que está sendo travada aqui, não, desculpe, não é tão importante. Mas então, o interessante do ponto de vista da discussão teórica que fazemos ali, que travamos ali, é que também para a Rússia, desse ponto de vista, os incentivos estruturais para uma ação mais decisiva na Ucrânia, e aí na Ucrânia em particular, são postos pela própria, de novo, estrutura de incentivos da configuração da balança de poder atual e das oportunidades e da propensão a preservar e aumentar a sua capacidade material estabelecida, proposta pelo realismo estrutural ofensivo de Machado. Então, um dos pontos dessa discussão e que chama a atenção na posição de Mearsheimer, na resposta à posição de Mearsheimer, é exatamente o fato que o principal problema teórico advindo daí é que, digamos, há explicações muito mais interessantes do ponto de vista da estrutura, baseadas no próprio Mearsheimer, do que aquela explicação não estrutural, bastante discutível, diga-se passagem, que Mearsheimer põe. Então, esse é, digamos assim, o eixo principal do nosso artigo, mas, a partir daí, então, vamos tratando e vamos discutindo algumas outras implicações e algumas conclusões, né? E explicações daí decorrentes. Uma delas é que a gente aproveita, quase aproveitamos mesmo, né? A professora Leila Daoud e eu, aproveitamos para trazer algumas daquelas insatisfações que eu mencionava anteriormente. A dificuldade, em vários momentos, de distinguir entre balance como equilíbrio, como resultado, e balancing como comportamento. Em vários autores, particularmente, manifesta-se isso, mas não é exclusivo deles, mas manifesta-se isso com particular intensidade naqueles que propõem a discussão de soft balancing, como se, então, nesse caso, o fato de ser difícil, dentro do contexto da unipolaridade, haver balanceamento externo propriamente dito, pelo simples fato de que a estrutura do sistema, a estrutura unipolar do sistema, o que a define é exatamente o fato de que essa potência principal ela tem capacidades que ultrapassam a soma dos recursos das potências imediatamente abaixo. Tipicamente, ela tem mais do que, digamos, a soma da segunda e da terceira potências imediatamente. Né? É isso que definiria, digamos assim, uma estrutura de distribuição de capabilities unipolar. Então, isso torna o problema prático do balanceamento externo, que, surpreendentemente, essa é outra de nossas insatisfações, acaba ficando quase confundido com a ideia de balanceamento, o balanceamento acaba virando quase balanceamento externo, diante da dificuldade óbvia de que isso ocorra na unipolaridade. Aqueles que identificam balanceamento como exclusivamente balanceamento externo ficam na posição desconfortável de achar, então, esse mundo acabou. Então, vamos procurar uma maneira de usar a palavra balanceamento. Balancing. Eu tenho que usar essa palavra, mesmo que a realidade que seja descrita por ela seja inteiramente diferente daquilo que era o originalmente colocado. Daí que vai surgir uma das ideias, então, que a gente discute, a ideia de soft balancing, que nada mais é, na verdade, do que uma movimentação política que não tem nada a ver com balanceamento propriamente dito. A partir daí, então, alguns dos pontos
que introduzimos e que para nós foi muito importante trazer naquele momento olha, primeiro, a ideia de que o balanceamento, que na verdade nesse caso é balanceamento externo, né? Tradicional, no sentido tradicional do termo, no sentido original, no único sentido que faz sentido de balanceamento, que é balanceamento, para eles é o balanceamento externo, mas no único sentido que balanceamento faz sentido aí nesse caso, o fato de que esse balanceamento externo não seja possível, ou seja, não seja na prática, não seja praticamente muito difícil de ser realizado numa estrutura unipolar, isso não enfraquece em nada nenhum argumento estrutural, pelo contrário, isso é decorrente da estrutura do sistema. Agora, em nenhum momento isso significa que não seja possível balancear. Como? Com balanceamento interno. Nesse momento, então, é que surge a importância da discussão da viabilidade do balanceamento interno. Claro, existe um problema. Quanto mais desafios externos houver para alguém que quer aumentar a sua capacidade de confrontar desafios externos, quanto menos desses houver, maior a sua facilidade, maior a sua comodidade para, digamos, focar-se em balancear aquele que considera a sua prioridade naquele determinado momento. Sob esse aspecto, inclusive, existe um tipo de convergência de interesses que é muito subexplorado dentro do realismo, que é não propriamente uma aliança, no sentido de vamos unir os nossos recursos aqui para confrontar aquele determinado ator. Não, existe um que é o seguinte, olha, nós dois temos preocupação com um ator, pode até ser o mesmo, né? Mas com desafios externos, ok? Mas nós temos também pendências entre nós. Se nós pudermos, digamos, ter confiança entre nós de que nós vamos, pelo menos, essas pendências nossas, diferi-las no tempo, tanto você quanto eu teremos maior margem de manobra para podermos confrontar esse desafio principal que colocamos. No caso, a aproximação entre Rússia e China, embora não possa ser entendida como balanceamento no sentido clássico, uma aliança para balancear contra os Estados Unidos, aqui para confrontar os Estados Unidos, para obter poder à custa dele, ou para impedir que eles, né, os Estados Unidos, venham a aumentar o seu poder às nossas custas. Não obstante, pode perfeitamente ser entendida como liberação de energia, né, de recursos que teriam que ser separados para para riscos naquela direção, poderem ser direcionados para esse outro tipo de confrontação para cá, né? Então, sob esse aspecto, esse tipo de convergência de interesses, como é o caso da aproximação entre a Rússia e a China, ela é um fator que, embora por si só não possa ser entendido como balanceamento externo, no sentido de combinação de forças para uma confrontação comum, ela perfeitamente pode ser entendida como viabilizadora, como ação política viabilizadora, ou pelo menos facilitadora, de um processo de balanceamento interno, que manifestamente ocorre na Rússia a partir de 2008. As reformas, quando finalmente, digamos, do ponto de vista russo, vários dos principais desafios haviam sido minimamente, desafios colocados pelo fim da União Soviética, haviam sido de alguma forma equacionados, independentemente de satisfatoriamente, mas pelo menos já não eram mais tão prementes, não estavam tão urgentemente na ordem do dia como absolutamente prioritários, começam, então, os esforços. 2008, é bom lembrar, é o ano da ação russa na Geórgia e é o ano em que a OTAN disse que incorporaria, em algum momento, a Geórgia e a Ucrânia, que a Geórgia e a Ucrânia seriam incorporadas, em algum momento, à Aliança Ocidental. Note-se, outros países haviam sido incluídos na Aliança Ocidental, países que pertenciam à União Soviética, particularmente os países bálticos.
países que pertenciam ao Pacto de Varsóvia, embora não a União Soviética, já haviam sido incorporados. A Polônia sendo o caso mais notório, mas outros também. E não houve o mesmo tipo de reação russa. Mas Geórgia e Ucrânia, sim, por razões muito evidentes em termos da sua prioridade. Então, note-se, isso por si só já dificulta a ideia de que seja uma reação estritamente à expansão da OTAN per si, mas talvez uma reação à expansão da OTAN para a Geórgia e para a Ucrânia. Por quê? Porque, do ponto de vista das necessidades russas, tal como percebidas, ou tais como percebidas pelas lideranças políticas russas, o peso e o papel desses dois países, desses dois estados, seja muito maior, particularmente dos recursos disponíveis ali para eles, seja porque seriam muito úteis, poderiam ser muito úteis para a própria Rússia, ter acesso a eles, independentemente da maneira do acesso, quanto pelos problemas que sua disponibilidade, a disponibilidade desses recursos para a OTAN poderia trazer ali para a Rússia. Então, por si só, essa consideração desses problemas já põe um pouco em xeque essa linha de explicação que é a preferida por Mearsheimer. Mas, além de tudo, já traz em mente o que é a importância das reformas militares russas como uma maneira. Essas reformas envolvem, inclusive, maior transferência de recursos, né? Mas, particularmente, uma ênfase na reorganização, cujo foco é, claramente, de um lado, melhorar sua proteção, de outro lado, aumentar sua capacidade de ação para aproveitar qualquer oportunidade que surja, qualquer oportunidade que apareça, por distração dos seus oponentes, por fraqueza da sua liderança, ou por algum outro tipo de vantagem que se apresente. Naturalmente, particularmente quando a estrutura é tal que um dos lados é bem mais favorecido em termos de capability que o outro, aquele que pretende ascender, ou pretende, pelo menos, não ser tão. Não piorar sua situação, tem que aproveitar qualquer oportunidade, ou para ele a melhor alternativa é aproveitar qualquer oportunidade que se apresente para fazê-lo com o mínimo de risco, com o mínimo de custos. Né? Então, todas essas explicações estruturais são mais interessantes do ponto de vista da perspectiva do realismo ofensivo do que aquela capitaneada ou aquela proposta ou defendida pelo professor Mearsheimer, que é o principal expoente do realismo ofensivo, mas nos ajuda também a entender a dinâmica, colocar nada de a identificação de interesses e incentivos não produz nenhum tipo de justificativa. Isso é importante ter claro. Né? Uma das críticas feitas ao professor Mearsheimer é inteiramente estapafúrdia, de que ele está ali para justificar a ação russa. Não, está dizendo que existe, no entendimento dele, por mais equivocado que eu veja esse entendimento específico, mas aquele, né, defendido por ele nessa explicação dele, o que ele está dizendo é simplesmente que há uma razão pela qual eles teriam feito isso. Isso não torna a ação por si só legal, justa ou injusta, ética, antiética, moral e imoral. Isso não produz nenhum tipo de justificativo. Isso produz apenas dizendo, olha, isso não é um negócio saído do nada e nem de qualquer característica do Estado russo, no entendimento da política russa, que seja intrinsecamente mal. Isso não decorre de uma maldade, não decorre de um expansionismo intrínseco, um imperialismo que os russos teriam e outros países não teriam. Né? Sobre esse aspecto, é só isso que ele está dizendo, e a identificação de outros fatores de incentivo também não significa, de modo algum,
nenhum tipo de justificativa per si. Mas isso é importante ter claro. Então, o que é que acontece? Não é? Trazendo, então, fazendo convergir todos esses elementos, o que nós concluímos aí dentro do texto, e colocamos, olha, de um lado, há explicações melhores dentro do realismo. Pelo contrário, a explicação do professor Mearsheimer é inconsistente com a proposta teórica, a formulação teórica do próprio professor Mearsheimer. Há explicações alternativas dentro do realismo defensivo muito mais consistentes a partir daí, que, inclusive, nos ajudam a entender e a relevar, né, a destacar, a pôr em tela algumas das insuficiências da reflexão realista que são, digamos, desveladas, né? Elas são reveladas no sentido de que elas são... o caso atual, né, da Ucrânia é muito adequado para mostrá-la, que são, digamos, olha, outras formas de convergência de interesse motivadas por estímulos ou por incentivos consistentes com a formulação realista, como a aproximação entre Rússia e China. Há outras formas de balanceamento, aliás, a forma, digamos, que, em tese, qualquer Estado preferiria seria o balanceamento interno, porque não depende de outrem e não tende a facilitar, né, ou a prover recursos para outrem, que é o balanceamento interno. Não é porque o balanceamento externo é muito difícil, se não impraticável, dentro de uma estrutura unipolar, que o balanceamento deixa de ocorrer, ele apenas... o balanceamento interno se torna, digamos assim, a alternativa principal, e, por fim, um tema que precisa ser muito mais trabalhado é esse problema da desconexão entre, digamos, o elemento, a importância dada, a centralidade dada à capacidade bélica e das perspectivas realistas e a total desconsideração dos problemas estratégicos concretos colocados para qualquer ator que pretenda preservar ou expandir seu poder dentro da estrutura, dentro de qualquer tipo, qualquer configuração da estrutura do seu sistema internacional global ou regional, mas, enfim, né, do equilíbrio de poder num dado momento. Usamos, então, o caso da Ucrânia para colocar esses problemas, para iluminar esses problemas, para mostrar que há caminhos para refletir sobre isso e que a situação da Rússia na Ucrânia é particularmente ilustrativa desses diversos elementos. Basicamente, era essa a ideia do artigo, essa é a ideia do texto. Eu pretendi resumi-lo aqui na medida do possível, claro, né? Isso não substitui a leitura do texto, mas eu, para além da leitura desse texto específico, eu recomendaria com muita ênfase, com muito entusiasmo, a leitura dos textos da professora Leila Daoud sobre o balanceamento interno. Por quê? Porque isso não só a contribuição é excelente, com a contribuição excelente sobre um problema particularmente pertinente no contexto da atual distribuição, né, da atual estrutura da balança de poder global e suas dimensões regionais, e que são uma contribuição teórica relevante da professora Leila Daoud, e que, a meu ver, merece ser muito mais acompanhada, muito mais estudada. Professora Daniele, acho que seriam essas digamos, seria esse o teor da minha apresentação inicial. Naturalmente, estou à disposição aí para qualquer discussão, pergunta, estou às ordens,
Gostaria de reiterar apenas meu agradecimento ao Centro de Estudos Globais pelo convite para participar. Queria transmitir também meu abraço à professora Daniele, pessoa física, e aos meus tantos e inúmeros amigos. Pedir que você lhes transmitisse, né, esses meus inúmeros abraços para meus inúmeros amigos aí da UNB, do Centro de Estudos Globais, de todo mundo aí. É isso. Excelente, professora Eugênio, muito obrigada pela sua brilhante palestra, extremamente refinada, esclarecedora, e que traz diversas perguntas também dos nossos alunos, mas a gente chegou agora à sessão, né, de perguntas e respostas. Eu vou começar com uma pergunta inicial, e depois eu vou trazer algumas perguntas dos alunos e do público geral que está aqui nos assistindo, ok? Eu vou anotando as perguntas aqui, tá? Só para não perder o foco, tá bom? Ok. Então, eu tenho duas perguntas iniciais, uma envolvendo os dois primeiros níveis de análise, né, do indivíduo e do Estado, e o terceiro envolvendo o sistema internacional também. Uhum. Então, vamos lá. A professora Eugênia e a professora Leila da UD afirmam, né, no artigo, vocês afirmam que o balanceamento interno realizado pela Rússia é o que forneceu as condições materiais para as autoridades russas adotarem um comportamento mais drástico no aumento de poder, resultando numa guerra. E, simultaneamente, vocês observam que o balanceamento nem sempre é capaz de produzir estabilidade e inibir conflitos, e pode ser um fator de desestabilização e mudança internacional. Como é que vocês, né, autores desse texto, desse trabalho, reconciliam o conceito de balanceamento interno como um comportamento de aumento de poder com o seu potencial de desestabilizar o sistema internacional, particularmente no contexto de unipolaridade, e quais são as implicações para a compreensão dos conflitos, principalmente envolvendo essas potências de segundo escalão, mas, de forma mais sintética, o que eu gostaria de saber é como o balanceamento interno causa estabilidade e a superação da guerra na Ucrânia. Eu quero saber como é que a gente vai acabar com essa guerra, a partir do argumento que vocês propõem. Ou seja, será que uma Rússia satisfeita seria a chave para o fim do conflito? Ou seja, não importa se a OTAN vai se expandir ou não, se a OTAN se expande para uma área que não interessa à Rússia, ou seja, isso não provocaria uma guerra com a Rússia, né? Mas como a OTAN pretende se expandir para uma área que é considerada estratégica para a Rússia, envolvendo, inclusive, né, a gente falou do Porto de Sebastopol aqui, ou seja, o que significa a legitimação da conquista russa sobre a Crimeia, sobre Sebastopol, para o final da guerra, né? Então, essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu sempre faço uma pergunta que envolve meus temas de pesquisa, ou seja, a China, né? Então, o artigo argumenta que a aproximação diplomático-militar com a China permite à Rússia neutralizar quaisquer problemas na região asiática e concentrar seus esforços de balanceamento contra as forças da OTAN, digamos assim, né? Eu sei que você acabou de falar da relação China-Rússia, né? Mas a minha pergunta seria, embora essa estratégia de edging seja discutível ou discutida, poderiam aprofundar as potenciais implicações de longo prazo dessa relação China-Rússia para o sistema unipolar, para além de seu efeito imediato no foco militar da Rússia? A minha pergunta seria, qual seria o impacto da parceria China-Rússia na unipolaridade? Como que um desequilíbrio entre China e Rússia poderia ter implicações para essa demonstração de poder ou para a expansão de poder da Rússia sobre a sua própria região? Eu vou começar com essas duas perguntas. Obrigada, professor Eugênio. Bom, são perguntonas. Então, vamos lá, vou tentar... vou ver como é que eu organizo aqui, mas acho que vou fazer o seguinte, olha. Primeiro, existe um problema, e me permita aqui um comentário mais light, né? Mais, assim, digamos assim, informal, né? Com a exceção de William Wolfert, e aqui eu tenho que dizer, eu sou amigo pessoal do professor Wolfert, então, digamos,
todo mundo saiba aí que, digamos, o que eu vou dizer pode ser, vocês podem tomar com um grão de sal. Mas eu diria que, com a exceção do professor Wolffert, boa parte desses grandes, desses mais conhecidos autores realistas, eles não são muito bons de lógica, né? De lógica estrita, lógica formal, certo? Nos seus diversos aspectos. Então, um dos problemas ou vários dos problemas eu mencionei logo no começo, mas um deles é a dificuldade de distinguir e de separar alguns termos. Um deles que eu não mencionei no começo, mas é a própria ideia de estabilidade e instabilidade, certo? O que é a ideia de estabilidade para o Waltz, originalmente? Estabilidade é a permanência de uma dada configuração do sistema, né? Ou seja, a maior ou menor tendência. Lembrando que para o Waltz só existem multipolaridade sem adjetivos, né? Equilibrada, desequilibrada, como Mersenne coloca, para o Waltz não tem isso. Multipolaridade e bipolaridade. Para ele só existem essas duas. O que é surpreendente, dada a explícita referência que o Waltz faz à microeconomia dos mercados ou das indústrias. Não é? A configuração mais estável é o monopólio, o que equivaleria à unipolaridade, mas, enfim. Não é? Deixa eu falar, a ideia de estabilidade aí dentro tem a ver com isso. Em que medida, nos termos do Waltz, um sistema tende a permanecer multipolar ou bipolar. Não é? Então, a formulação dele clássica, em 1979, é de que a bipolaridade é muito mais estável, no sentido de ela tende a perdurar muito mais, do que a multipolaridade. A instabilidade da multipolaridade teria dois sentidos. Um deles é de que ela, digamos, pela sua, digamos, inerente complexidade, ela tende a acabar se transformando muito mais rapidamente, mas, além de tudo, ela é muito sujeita a mudanças dentro dela. Permanece multipolar, mas com muito entra e sai. Não é? Um que hoje é potência, muito rapidamente pode deixar de ser, mas outra entra no lugar, ela continua multipolar, mas é uma multipolaridade estável desse ponto de vista, mas mais, digamos assim, turbulenta lá dentro. Daí decorre o seguinte, a expectativa decorre, digamos, so the argument goes. A propensão induzida pelo sistema para confrontar pela estrutura do sistema, para confrontar qualquer um que queira aumentar muito o seu poder, ou seja, tornar-se um hegemona, leva exatamente a esse comportamento de balanceamento que dificultaria, então, essa transformação. Inclusive, por quê? Porque se alguns dos que confrontam aquele que age para ganhar poder à custa dos outros começam a ganhar muito poder, os outros tendem a abandoná-lo e tudo. Então, nesse caso, haveria essa propensão a essa estabilidade. Né? Mas, note, mesmo dentro da multipolaridade, essa estabilidade da configuração, ela não produz necessariamente uma estabilidade em termos de ausência de guerras. Pelo contrário, é uma estabilidade construída por múltiplas confrontações. Eventualmente não vão à guerra, mas por quê? Porque foram confrontadas antes de ir e viram que não valia a pena, digamos. Não é? Enfim, falando muito grosseiramente, para não ficarmos muito presos a esse ponto. Então, mas por conta do fato de que boa parte dessa discussão estrutural ocorreu no contexto da bipolaridade, no caso da bipolaridade é um pouco diferente. Em que sentido? Ela tende a se manter mais estavelmente, inclusive por quê? Porque a propensão de guerras entre elas é menor. Por quê? Porque eu só tenho que me preocupar com aquele só tem que se preocupar comigo, em termos de impacto. Não é?
Não que não possa haver rusga daqui ou dali, ou uma outra situação em outro determinado lugar que venha a se agir, mas em termos de potencial de transformação sistêmica, é muito menor. Só eu posso transformar, digamos, só o enfraquecimento do outro pode transformar o sistema em meu favor, só o meu enfraquecimento pode transformar o sistema em favor do outro, e é muito difícil que qualquer um dos outros das outras potências de segunda ordem nesse contexto possam desafiar qualquer um dos dois a ponto de alterar o sistema. Mas, ao mesmo tempo, como o que define a bipolaridade é o fato de que são dois, todos os recursos de um estão voltados para o outro, todos os recursos do outro estão voltados para um. Quer dizer, todos é uma forma, digamos, exagerada de falar, mas o foco principal é claro e o restante é, de certa forma, secundário em termos de volume, em termos de esforço. Então, houve uma identificação de estabilidade com ausência de guerra, o que é absolutamente falso. É uma associação inteiramente espúria. E no momento em que, particularmente no caso da configuração unipolar, a única forma relevante de ganhar poder é o balanceamento interno, ainda que sejam vários balanceamentos internos, né? Mas ainda assim eles terão que ser inicialmente internos, pois, do contrário, não há qualquer perspectiva de poder ser capaz de confrontar a principal potência do sistema. Então, nesse caso, note-se, eventualmente, esses balanceamentos internos tenderão a ser contestados por quem? Não pela principal potência, mas por outras potências de porte semelhante a daquela potência ou daquelas potências que estão tentando fazer o balanceamento interno para lidar com aquela outra, mas que vão temer que, muito antes de ir para a grande potência, que possa ser usado contra elas. Aquilo, ainda mais se elas compartilharem um mesmo espaço regional. Tá certo? Então, aí, eu acho que eu já consigo passar para a sua segunda pergunta, que é o seguinte, olha, são vizinhos, né? A China e a Rússia. E vizinhos que tiveram problemas no passado, quando a Rússia era a União Soviética. E com características muito peculiares. Quer dizer, a China, embora seja um ator muito relevante em termos de concentração de capabilities, se a gente considera só isso brutamente, ela tem concentração de capabilities no entorno regional onde muita gente tem capabilities. Certo? Então, para ela é muito mais difícil agir extra-regionalmente do que é para os Estados Unidos. Então, uma ação da China contra Taiwan tem que levar em conta que o Japão pode ir para aquela briga, a Austrália pode ir para aquela briga, a Índia pode aproveitar a circunstância para poder, digamos assim, melhorar a sua situação ali na região fronteiriça, eventualmente pode ter, digamos assim, uma liberdade, ou pode perceber uma liberdade essa maior para lidar com o Paquistão, a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, que são todos, digamos, países em que a China tem algum tipo de interesse político mais detido, então ela tem que contar com tudo isso. E, se, além de tudo, ela tem que lidar com o problema da Rússia, bom, lá se foi qualquer perspectiva de tentar atuar de maneira mais assertiva para limitar, e que dirá, então, de expandir suas capacidades com relação aos Estados Unidos, tá certo? Ou limitar a capacidade dos Estados Unidos, ou expandir poder a custa dele. Na medida em que, pelo menos, uma área, uma faixa dessa confrontação potencial, desse leque de confrontações potenciais, arrefece por quê? Não é porque eu acredito na sua palavra, é que eu estou vendo que você tem pendências muito mais importantes, desafios muito mais sérios para você do outro lado, e eu também tenho aqui do outro lado. Isso não quer dizer que nós ficamos amigos para sempre. O que isso quer dizer é o seguinte,
é possível a gente construir isso, inclusive, de maneira tal que, digamos, eventualmente, uma mudança de postura minha com relação a você possa ser detectada por você, sua com relação a mim possa ser detectada por mim. E com isso, a gente, digamos assim, né, nós preservaríamos um pouco mais de recursos para lidar com esses problemas. Por acaso, até seria o mesmo ator, mas é só por acaso. Para você lidar com o seu leque de problemas aí, é para lidar com o meu leque de problemas aqui. Então, nesse sentido, ela é, no mínimo, uma hedging strategy, em que sentido? Olha, a gente segura aqui para poder o quê? Para poder construir nossa capacidade de ação maior, esperando uma oportunidade. Por que é tão importante esperar a oportunidade? Exatamente porque Rússia, né, no nosso caso, como Ucrânia, vou voltar um pouquinho mais da Rússia, não sendo o top dog, eu tenho que aceitar qualquer oportunidade que aparecer. Qual foi essa oportunidade? A gente não explora tanto isso no artigo. A absoluto ridículo, o estapafúrdio que foi, ou que foram, de um lado, a retirada dos Estados Unidos com relação ao Afeganistão, mas, particularmente, a maneira como se lidou com aquele desastre, que foi o presidente dizer que não foi informado pelos seus assessores militares, os assessores militares, né? O ministro da Defesa, Lloyd Austin, o chefe do Estado-Maior, general Mark Milley, e o chefe, né, o head, né, o chair do CENTCOM, que era o general Mackenzie, os três, sob juramento, testemunharam no Congresso, dizendo que afirmaram ao presidente que poderia haver aquele problema, ou seja, eles estão dizendo que o presidente mentiu, o presidente está dizendo que eles mentiram, e ficou tudo por isso mesmo, e ninguém foi mandado embora. Qualquer conclusão, qualquer liderança razoável, isso aqui está acéfalo. Isso aqui virou uma bagunça. A melhor oportunidade que eu tenho para agir é essa. Não, setembro de 2021 ter retirado do Afeganistão, outubro de 2021 começa a aumentar a concentração de forças na fronteira da Ucrânia. É meio óbvio. Exatamente porque a janela de oportunidade apareceu ali. Inclusive, por quê? Porque nessa altura podia haver uma preocupação muito menor da Rússia com relação à China. A China fez até alguns gestos aí favoráveis. Em nenhum momento chegou assim, vai com fé que eu estou junto. Né? Não chegou a nada disso, mas em nenhum momento pôs nenhum problema, de fato, para a Rússia na ação na Ucrânia. Pelo contrário. Né? Então, eu imagino assim, aqui, professor Daniele, acho que enfrentado alguns esses problemas que você tinha colocado. Se não ficou claro, eu ainda posso... eu tenho muitas perguntas aqui, mas algumas já foram respondidas, mesmo que uma parte delas. Eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com o final da sua resposta de agora, né, sobre como a presença dos Estados Unidos no Afeganistão vai influencia o que acontece na Eurásia, mais próxima da Europa, nas regiões de influência da Rússia. E aí tem uma pergunta que atualiza essa sua análise, digamos, como a reeleição de Donald Trump afeta o cenário atual do conflito? Os incentivos estruturais permanecem os mesmos? Ou seja, o que muda com a eleição de Trump para o conflito Rússia e Ucrânia? A situação estrutural é a mesma, não muda com nenhuma eleição. Né? O que pode mudar é, digamos, o comportamento, e mudando alguns comportamentos, digamos assim, a ordenação de prioridades de cada um dos atores tem que se adequar nesse contexto. Certo? Eu não vejo como sendo, digamos, a eleição. Né? O ponto da eleição, para mim, eu vejo como menos importante. O que é mais importante, a meu ver, de fato, digamos assim, a mudança de comportamento. Eu acho que o foco das discussões, a meu ver, ele está muito restrito, está muito pobre. Não estou falando da pergunta, não, estou falando de como a discussão está sendo feita. Né?
Olha, o que o presidente Trump deixou claro durante a sua campanha, a campanha eleitoral, e claramente tem atuado nessa direção, é o seguinte: eu estou reordenando as expectativas de relacionamento que vocês construíram desde 1945 e que perduraram depois de 1991, quando talvez não devessem ter perdurado. Certo? E de maneira muito assertiva. Né? O que ele vai dizer? Olha, pessoal, não é por nada, não. Em 1945, vocês estavam destroçados, falando principalmente para a Europa. Né? Vocês estavam destroçados, corriam um risco enorme, além de tudo, a gente enxergava claramente que havia inúmeras oportunidades de nós nos beneficiarmos ajudando vocês a se reerguerem, não era só uma dádiva, nem era só um cálculo de balança de poder, embora estivesse claramente central, fosse claramente central, mas havia oportunidades de ganho decorrentes daí. E fizemos. Enterramos dinheiro aqui que não foi brincadeira. E valeu a pena. Vocês se ergueram, se reergueram, estabelecendo os relacionamentos comerciais, vendemos para vocês, comprando de vocês. Mas beleza. Mas com muitos desajustes, né? Pelo menos é a visão dele. E isso foi ficando, já estava acostumado, não vamos mexer, mas já passou o tempo. E um ponto que, inclusive, apareceu muito claramente no primeiro mandato dele. Ele deixou isso claro, enfatizou e manifestou seu desconforto com certas atitudes, mas o mais marcante foi com relação à Alemanha. O mais marcante que era o seguinte: vem cá, vocês não dão a contribuição que foi combinada, certo? Que era de 2%. Certo? Não tem nada de, digamos, de mágico em 2%. Foi o acordo político 2%. Nem de longe, certo? Nem de longe. Vocês, de verdade, só que você tem dinheiro para colocar isso. Certo? Vocês poderiam estar colocando. Não estão colocando porque vocês estão explorando a gente, de verdade. Tá? Eu quero mudar, ele enfatizou isso muito claramente. No primeiro, vamos passar para 2%, vou pressionar nisso para valer. Tá? Agora, a Alemanha em particular. Então, nós gastamos os tubos, vocês, inclusive, né? Mas vocês muito menos que nós, para, dentro da OTAN, digamos, ter essa proteção contra, principalmente, a Rússia. E você vai colocar a sua política energética, que é central para a criação de riqueza de vocês, né? Dando dinheiro para a Rússia? Isso não parece irrazoável? Ele não usou essas expressões, mas eu estou, digamos, enfatizando, digamos, carregando nas tintas para expressar, né, o que é a perspectiva dele, né, o que seria a perspectiva dele. Você não acha que chega a ser ofensivo me chamar de tão trouxa assim? E os caras riram. O que acontece em 2022? Talvez isso não tenha sido... Né? Vamos ter que mudar, vamos ter que gastar mais dinheiro com a defesa, vamos ter que parar de comprar da Rússia. Isso vai trazer um problema enorme para nós, porque nós, inclusive, desmantelamos as usinas nucleares para geração de energia. Agora, como é que a gente combina uma coisa com a outra? Enfim, um problema enorme. E você olha, e a atitude já no segundo mandato do presidente, então, vocês precisam de nós muito mais do que nós de vocês nessa altura do campeonato, certo? Não vem achando que a China vai substituir, não vai. Não vai. Ela teria que, digamos, se fosse para substituir tudo, ela teria que comprar 3 vezes mais do que compra de vocês hoje. Isso não vai acontecer. Agora, além de tudo, a produtividade de vocês é muito inferior da minha. Vocês vão ter que continuar com tudo. Sob pena de não darem conta. E diminuindo. De 2000 para cá, diminuindo. Então, não dá. Vocês precisam. Isso é a fala dele. Vocês estão
É o pensamento dele, não estou reproduzindo as palavras. Não? Mas, e como isso aqui, os outros também. Olha, o que ele está dizendo é, chega, eu estou redefinindo, eu estou aproveitando que eu ainda tenho cacife suficiente para isso, para reordenar esse relacionamento de vocês comigo. E é de todo mundo. Eu estou falando de aliar. A discussão dele com relação às tarifas está fortemente associada a isso. Olha, eu ganho dinheiro, estou ganhando dinheiro, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que não estou ganhando dinheiro. Eu estou dizendo que podia estar ganhando muito mais. Mas a tarifa é tanta. Não é a tarifa, não é a tarifa. É o fato que vocês põem outras barreiras aí que, sobre determinados itens da agenda de vocês, cujo resultado, surpreendentemente, é tornar os meus produtos mais caros. Enquanto o de vocês chega para mim com uma diferença de preço enorme. Não, mas não é a tarifa na alfândega. É para o consumidor, é no consumidor final é que conta. Para mim chega. Então, eu vou equilibrar isso com o quê? Com tarifa. Eu vou equilibrar com tarifa, ainda que as tarifas sejam desiguais. Mas é para o total. Eu quero que, digamos, o preço do meu carro vendido aí, da mesma faixa, né, seja o mesmo de vocês aqui. Não dá para esse negócio do carro de vocês aumenta 10% para o consumidor e o meu aumenta 50%. Não, parou, acabou. E por quê? Não é só porque isso é mais dinheiro, mas, além de tudo, é porque enfraquece a minha posição em termos de... Eu quero o quê? Eu, presidente Trump, quero fortalecer isso. Então, a minha posição, enquanto, inclusive, eu posso. Inclusive, por quê? Porque é como eu vou poder bancar a minha confrontação, que não precisa ser necessariamente para o pau, pelo contrário, o presidente Trump, todo o tempo, aqui, então, vem cá, vamos começar, vamos fazer um acordo. Agora, vamos fazer um acordo negociando duro. Eu negociar duro. Mas o que eu quero é fazer um acordo. Agora, acordo vantajoso para mim, eu vou usar tudo que eu puder para fazer o mais vantajoso para mim. Mas não estou dizendo que agora, eu quero fazer isso. E isso, o foco dele foi, mas então por que não negocia casa a casa? Esse é o problema, aí vai ser uma coisa de cada vez. O que eu preferia fazer? Dar um grande choque, isso não entendi, o que eu entendo ser a postura dele. Um grande choque, e aí a gente negocia as exceções caso a caso, e não o contrário. Por quê? Porque eu quero, o meu foco não é dinheirinho aqui, dinheirinho ali. O que eu quero é reordenar as expectativas de relacionamento. É hora de realinhar isso com a minha posição no sistema, não está usando essa linguagem, não? Mas com a minha centralidade para vocês, para todo mundo aqui, e eu vou rearranjar isso agora. E é de uma vez por todas. Então, a meu ver, há um foco muito inadequado de boa parte dos comentaristas. Essa política, aquela política, essa tarifa, aquela tarifa, é com a China, não é com... Não. É um reordenamento global das expectativas formais, mas principalmente as informais, que estruturam o comportamento. Note, as abordagens estruturais enfatizam os incentivos estruturais, mas a ordem das coisas e determinadas intensidades estão também motivadas em termos de prioridades que são estabelecidas pelo quê? Pelo comportamento, pelas expectativas de comportamento. Se, por mais que o ator X tenha mais recursos de poder do que o ator Y, e, em tese, minha confrontação devesse ser principalmente com o ator X, pelos incentivos estruturais, o fato é que o ator Y, nesse momento, está babando para vir em cima de mim e o outro não. Então, eventualmente, seguro alguma coisa ali para segurar que... Né? Por quê? Porque pelo simples fato de que os incentivos permanecem, mas os atores reagem diferentemente a esses incentivos, e cada um vai ter que reagir aos incentivos estruturais e aos estímulos decorrentes da reação dos outros atores a esses estímulos. Então, há um leque de expectativas informais. Nossa, que as expectativas podem mudar de um segundo para o outro.
digamos assim, de uma eleição para outra. Eu gosto de contar um caso, é o seguinte, permita aqui que é uma coisa um pouquinho mais leve. Mas eu comecei o mestrado em Ciência Política em 1989, março de 1989. Né? Eu era aluno do professor Francisco Verfort, numa das disciplinas. E um dia o professor Francisco Verfort estava recebendo um pesquisador da Alemanha Oriental. Existia um negócio chamado Alemanha Oriental. Né? Muita gente esquece. Esse professor, eu nunca esqueci, chamava Günter Borchert. E aí tinha aula, o professor Verfort levou na aula. Levou o professor Günter Borchert para trocar ideia. Né? E eu lembro que, perguntado, né, sobre, digamos assim, a Alemanha Oriental, isso era maio, tá? Maio de 1989. Alô? Oi? Tudo certo, pode continuar. Deu uma falha aqui, desculpa. Então, isso era maio de 89, 1989. Vou lá, as pessoas perguntaram sobre, enfim, a Alemanha Oriental, nem essa coisa. E aí o professor falava um português extraordinário, como, aliás, a minha experiência com os alemães que estudavam aqui no Brasil, quando estavam lá na USP. Né? Você só distinguia que a pessoa não era brasileira quando ela falava sim, porque ela falava sim, ela enfatizava o M. Porque, fora isso, nós falavam um português impressionante, maravilhoso. Esse professor Günter Borchert também falava um português extraordinário. E ele explicando direitinho. Olha, a Alemanha Oriental é uma realidade definitiva da política internacional. Por quê? Primeiro, porque ali é, digamos assim, a linha central da Guerra Fria. Certo? Aqui, né? E então, uma eventual alteração, né, na situação da Alemanha Oriental desestabilizaria, complicaria todo o contexto político. E, além de tudo, existe um sentimento de nacionalidade alemã oriental hoje claramente estabelecido. Todo mundo muito educado riu secretamente no seu interior do segundo argumento, né, da ideia de uma nacionalidade alemã oriental, um sentimento nacional alemão oriental, mas o primeiro argumento todo mundo levou a sério. Esse é um problemão, realmente. Verdade, né? Todo mundo entendeu. Em novembro, o muro caiu e no ano seguinte não havia mais Alemanha Oriental. 6 meses. A questão não estava em tela em maio. Não estava na pauta, não existia como questão. Claro, o segundo argumento era ridículo, mas o primeiro não. Então, vários desses aspectos, digamos assim, né, eles relativos a esse tipo de expectativa, eles podem se transformar muito rapidamente. Né? Os incentivos estruturais permanecem os mesmos, né? Mas há elementos aí que são diferentes. Então, sobre esse aspecto, digamos assim, eu diria o seguinte: dentre os presidentes recentes, eu diria desde Ronald Reagan, pelo menos, se não for antes, o presidente que tem mais claros, ou que tem mais claramente na sua frente, os desafios, os incentivos e a compreensão da disponibilidade de recursos estruturais para atuar e a disposição para atuar a partir daí, nos Estados Unidos, é o presidente Trump, sem sombra de dúvida, a meu ver. E ele está fazendo uso disso, claro. E sem muita preocupação. Um dia o presidente Zelensky fala um negócio, eu falei isso mesmo? Quem diria, hein? Nem lembro, nem acredito que eu falei. Por quê? Porque ele, inclusive, usa a fala como movimentos políticos pura e simplesmente. Eu não tenho nenhuma preocupação de agradar cientistas políticos em Brasília ou em Belo Horizonte. E ser consistente com eles, nem você achar, super consistente isso teoricamente. Não, ele usa a sua fala como recurso político. É o equivalente a dizer, sua batata está assando. Ou gostei disso. Ou ainda, né, aquele meme que volta e meia o pessoal coloca do camarada Stalin, né, apontando, sorrindo, assim, gostei dessa, vou te matar por último.
Né? Então, enfim, né? Há um foco, a meu ver, muito equivocado em aspectos muito secundários do comportamento e da atuação, e pouca atenção exatamente aos elementos estruturais e à capacidade manifestamente demonstrada, parece redundante, mas eu quis ser redundante de propósito, um pleonasmo enfático e não vicioso, né? Mas de compreender esses elementos e de lidar com eles, mesmo que ele não tenha lido nenhum desses autores. Isso é irrelevante. Né? Então, eu diria isso. Olha, e não é à toa que parece que os europeus entenderam agora, as lideranças europeias entenderam. De repente, ninguém ri mais, ninguém faz gracinha mais, não faz pândega com o presidente. Né? Pelo contrário, né? Arrumam maneiras de disfarçar o arremesso de toalha. Eu vou aumentar a contribuição para 5%, mas é porque eu quero, é porque é minha vontade, não é porque ele mandou. Assinada essa semana, né? O compromisso, né, dos membros da OTAN de aumentar a contribuição, né? Mas é porque eu quero. Né? Nós vamos ter que rever, né, algumas dessas coisas. Negociar as tarifas, é mesmo, né? Faz sentido, mas também é porque nós achamos mesmo que está injusto. É por nós. Né? Enfim, né? Pelo simples fato que ficou claro que, sobre esse aspecto, ele está muito mais preparado para agir dessa maneira do que estava no primeiro mandato. Excelente. Professor Eugênio, a gente está chegando ao final do nosso tempo. Eu queria fazer uma última perguntinha para a gente tratar bem rapidamente, para envolver um pouco o Brasil, e a pergunta seria a seguinte, né? Considerando esses realinhamentos, né, de expectativas e considerando as dinâmicas de balancing no sistema unipolar, como podemos ler a emergência de novos agrupamentos compostos por potências médias e de segundo escalão, como os BRICS+, sabendo, inclusive, que os BRICS agora são compostos não só por Rússia, mas também por Irã, e, inclusive, geram expectativas, inclusive, enfim, interessantes, para não dizer preocupantes, né? Até, muito provavelmente, Xi Jinping não virá ao Brasil para a reunião final. A gente se pergunta por quê, se isso tem alguma coisa a ver com o que acontece no Irã ou na Rússia. Mas, enfim, como é que a gente entende esses novos agrupamentos, esses novos movimentos, diante desses realinhamentos de expectativas? Tá, vou tentar cobrir o máximo de aspectos aí, vou tentar ver como é que é. Primeiro, explicitamente no caso da vinda do presidente Putin. É puro palpite, né? Não vou dizer nem... Xi Jinping? Presidente Xi Jinping? Não, do presidente da vida, do presidente Putin anunciou que não vem, né? Não, quem anunciou que não vem foi Xi Jinping, parece, né? Putin não viria, né? Pois que teria dito, né? Que não viria. Porque eu pensei que você estava se referindo ao presidente Putin, tinha entendido aqui. Mas, enfim, né? No caso do presidente, começando pelo presidente Putin, né? Me parece que quer poupar o presidente um presidente brasileiro, um presidente Lula, de um constrangimento, de uma dificuldade, tá certo? Que é, digamos, não prendê-lo sendo membro do TPI, né? Então, vamos ver, ou então de prender, mas não creio que viesse a ser o caso, mas então me parece, olha, tem necessidade. Eu diria que é muito mais, mas insisto, é puro palpite, né? Não vou dizer nem hipótese. Né? Hipótese é palpite com grife, né? Palpite é hipótese brega. Então, puro palpite, eu diria isso. No caso do presidente Xi, reformulando, tá? Não, vou direto para o problema que parece mais estrutural. Olha,
o ambiente sobre o qual essas apostas políticas, essa movimentação política se erigia, ruiu. Já estava complicado um pouco antes, mas agora ruiu. Esse tipo de aposta em que foi... Olha, a posição da Índia, a posição crescente da Índia, junto com as tensões que a Índia efetivamente tem com a China, ainda que elas estejam, digamos assim, arrefecidas ou, digamos, tampadas, não é? Sobre, temporariamente, não é? Por enquanto, na medida em que a Índia, que é um país que cresce muito, fala-se muito da China, mas o quanto a Índia está crescendo é muito impressionante, tende a pôr em xeque várias das iniciativas chinesas, não só pelos problemas estruturais, mas tem o Oceano Índico. A Belt and Road tem uma relação com o Oceano Índico. O Oceano Índico tem a sua importância com relação à viabilidade, não é? A atuação no âmbito da Belt and Road, do relacionamento da China com a África. Tem vários elementos, há vários elementos aí que podem ficar complicados, mesmo dentro da dinâmica regional, a partir do momento em que começa a haver, ou pode começar a haver competição. Esses movimentos, como o BRICS ou BRICS+, começam a ser confrontados com movimentos como o Quad, do qual a Índia também faz parte. Eu tenderia a apostar contra. E o colapso do Irã, como ator político relevante nesse momento, após os recentes acontecimentos, como ator capaz, inclusive por causa do impacto que isso está tendo na própria dinâmica política do Oriente Médio, aos anúncios de uma rodada de expansão dos acordos de Abraão, muito relevante, inclusive porque estaria parte a Síria, quem diria, o que altera completamente, digamos assim, os parâmetros políticos do Oriente Médio e da relação com ele, junto com esse colapso das capacidades materiais do Irã nesse momento. O colapso que eu digo é em função do enfraquecimento nítido, defesa antiaérea destruída, defesa aérea e antiaérea destruída, solapada, a exibição da incapacidade de sequer derrubar uma única aeronave tripulada israelense, eu consegui 2 drones. Mas o passeio que foi feito nos céus do Irã, com a destruição acarretada, mudou o comandante, eu mato outro comandante também. Não vai fazer. Mostrou que, como ator, mostrou, digamos assim, a fragilidade dessa capacidade de atuação regional do Irã, tanto diretamente quanto pelos seus proxies. Então, para mim, e isso vai significar um realinhamento muito profundo. Já está ocorrendo, já está. Tem um aspecto importante. Olha, a Rússia, por motivos óbvios, mas a China, por motivos não tão óbvios, simplesmente deixaram o Irã se estrepar. Falou aqui, isso foi feio, hein? Mas foi só. No caso do presidente Putin, foi ainda mais enfático. Em um determinado momento, ele declarou que tem 2 milhões de Russian speakers em Israel. Na verdade, parece muito mais uma desculpa do que qualquer outra coisa, porque, eventualmente, está com seus recursos empatados na Ucrânia. Mas o fato é, olha,
do ponto de vista de ganhos políticos, não se manifestaram tão claramente os benefícios políticos. Em que medida essa aposta realmente vai fazer sentido, a não ser por fins puramente cerimoniais? Qualquer expectativa real de benefícios tangíveis, reais, começa a ficar claramente em xeque. E diante de uma dinâmica política que vai envolver, ao que parece, não é? Se efetivamente isso for observado, mas os indícios são de que sim, não é? Com a Arábia Saudita numa nova dinâmica política no Oriente Médio, com o Irã dramaticamente enfraquecido e o entorno articulado politicamente de uma maneira com a garantia ou com a presença tão nítida dos Estados Unidos, isso põe um outro mundo. Claro que ainda não há sinais digamos, de uma aliança de porte formal com as garantias explícitas como as que existem no artigo 5º da OTAN, mas não é fantasioso mais se vislumbrar como uma, digamos assim, semelhante à NATO, uma NATO, Near Eastern Treaty Organization. Claro, não necessariamente vai aparecer no sentido de uma formalização como tal, não, mas é um ambiente político completamente distinto. Certo? Eu poderia até fazer a brincadeira que se fazia, né, quando perguntaram para Lord Disney para que servia a OTAN, e ele falava: to keep the Americans in, the Russians out and the Germans down. Eu poderia dizer que os acordos de Abraão seriam to keep the Americans in, the Chinese out and the Iranians down. Assim, Chinese estou colocando só para preencher esse buraco, não estou dizendo que seria necessariamente os chineses. Mas o que eu estou dizendo é, claro, olha, Eugênio, isso aqui é farfetch, não estou dizendo que isso vai ocorrer, eu só estou usando isso para salientar o grau do realinhamento político, que com esse detalhe que meio que não foi tão salientado nas análises. Olha, o apoio político russo e chinês não valeu muito ao Irã. Então, passar, enfim, não vou entrar em certas coisas, deixa para lá. O fato é que o leque de premissas políticas que ensejou, realisticamente ou não, essa aposta, ele não existe mais. Sobre esse aspecto, eu diria assim, vale para o Brasil também, mas não só para o Brasil. Mas, no caso, a sua pergunta foi sobre o Brasil. Há uma necessidade de reavaliação muito profunda da aposta que está sendo feita que foi feita pela administração atual em outros momentos também, mas dos parâmetros que estruturavam as decisões de política externa brasileira. É algo muito mais profundo do que o evidente colapso da aposta que o atual governo fez. É algo que é mais robusto, mais complexo e muito mais profundo. E eu temo que as pessoas não tenham clareza disso e estejam articulando isso em termos de suas puras e simples preferências pessoais, seus tiques, suas afinidades, sem uma consideração muito clara do tamanho da mudança. Excelente. Muito obrigada, professor Eugênio. Foi uma honra, uma alegria. Muito um prazer. Eu fiquei contente de participar, viu? Muito obrigada mesmo por sua palestra, né? Foi realmente brilhante, né? E eu queria agradecer mais uma vez por sua presença, esperar que volte em breve, mais uma vez. Sempre às ordens. Aqui do nosso... Tanto pelo interesse acadêmico quanto pela alegria do convite. Viu? Excelente. À disposição.
Muito obrigada. Vou pedir uma coisa, professora Daniela, que me mande logo o link para eu poder comprovar isso para CNPq, PUC. Com certeza, pode deixar. Então, um abraço muito grande. Vou passar a palavra mais uma vez só para as suas palavras finais, e só quero aqui agradecer e encerrar aqui o nosso evento, acho que com chave de ouro, com todas essas reflexões sobre esses eventos, né, importantíssimos, e sobre toda a pesquisa que vocês têm feito, né, você e a professora Laila Daoud, que eu também agradeço em seu nome, né, pela presença aqui, por todas essas discussões. Passo a palavra, então, só para seu encerramento. Né? Não, só realmente tenho a agradecer. É final de semestre, né? Então a gente está cheio de coisinhas chatas. Então, além do prazer que já seria assim, participar da discussão, trocar ideias, assim, além de tudo, tem um lado de alívio, né? De uma coisa gostosa para fazer no final do semestre, diante de tanta aporrenhação, que só, digamos assim, enfatiza ainda mais a satisfação de poder estar aqui com o Centro de Estudos Globais aqui nesse momento. Eu que agradeço o convite, foi uma alegria muito grande e uma honra muito grande. Obrigado. A satisfação e a alegria foi toda nossa. Um abraço grande e obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Um abraço a todo mundo e tchau.